Peraí, turma. Puxa. Pronto, já tá gravando. Foi mal aí eu ter esquecido de começar a gravar. Turma, então pronto. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam felizes, que estejam estudando. Como é que vocês estão? Me conte aí um pouco. Vamos conversar um pouquinho. Ao menos para ver se a gente forma algum tipo de conexão, né? Como é que vocês estão? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês estão vivendo ou estão existindo? Vocês estão bem, mal, estão como? Existindo, professor. Está existindo? Muito cansada, professor. Muito. Eu imagino. Aí a Gabriela também está só existindo. A Elaine também falou que está cansada e existindo. Muito cansada. Semana cansativa, ainda mais para aula. Final de noite, né? Complicado. Pois Mas é, Aprília. Pois é, a gente está cansado, tá aí existindo, mas estamos aqui, né, firme e forte. E eu sempre tento me esforçar para dar a melhor aula possível, a mais interessante, interativa também. E é sempre interessante que a gente converse uns com os outros, primeiro para formar conexão, né, que nós somos seres humanos, é muito importante que a gente forme conexão uns com os outros, a vida é um sopro, né, esse meio tecnológico é um meio que eu, por exemplo, eu me adapto super bem, e sempre dei aula tecnológica, para mim nunca foi problema, desde 2008, acho que eu falei para vocês, eu dou aula já em videoaula, para mim é tranquilo, mas afasta a gente um pouquinho, né, porque eu não sei quem são vocês, não sei o jeito de vocês, não sei como vocês falam, não sei a expressão. Na verdade, eu não sei nem se vocês, se algo assim, né? Vocês estão, né? Alguns, a maioria deve estar, mas pode ser que tenha um ou outro que não esteja aí. E aí eu sempre faço, principalmente com outras turmas que eu vejo com mais frequência, eu sempre faço a pergunta: e aí, vocês estão vivendo ou estão existindo? Exatamente para a gente se tocar que, na grande maioria das vezes, a gente acaba só existindo, né? Só que a vida é um sopro, a vida é muito rápido. É muito rápida. Então não dá para a gente ficar pensando, não, quando eu me formar eu vou ser feliz, quando eu me casar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma profissão. O hoje é agora, né? Por isso que ele se chama presente. Então ele é um presente mesmo. A gente tem que tentar aproveitar, por mais que a vida coloque desafios para a gente, né? E quanto mais o tempo vai passando, mais desafios a gente tem. Desafios que nossos pais não passaram, desafios que nossos avós não passaram. E os nossos filhos, os nossos netos vão passar por desafios talvez até maiores do que os que a gente está passando. Então, assim, nada é tão ruim que não pode piorar, né? Não sei se vocês lembram do Tiririca, né? Ele foi deputado estadual para São Paulo e o slogan dele foi assim: vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Foi mais ou menos assim. E aí ele entrou, depois de uns anos perguntaram: e aí, Tiririca, como é que tá? Ele: rapaz, eu pensei que não dava para ficar pior, mas ficou. Então, não tem nada que seja. Isso aí só piora, professor. Como é, Marcos? Repete aí, cara, que eu te cortei. Pode falar, desculpa aí. Acho que desde que ele fez essa campanha com esses logos aí, só piora. É verdade, Marcos, eu concordo, cara, plenamente com você. Porque só piora, o Marcos realmente falou. Mas, principalmente nós, na função, né, de educadores, profissionais, o pessoal aqui do direito, o pessoal da pedagogia, a gente sempre tem que tentar ser o máximo resiliente possível. E é assim que a gente vence na vida. A gente vai levar queda mesmo, vai levar porrada da vida, mas a gente vai se reerguer, e a gente vai se reerguer mais forte ainda. Então, esse é o propósito, né? E a gente sempre pensar no outro, sempre pensar que tem alguém que está olhando para a gente, alguém que se inspira na gente, porque a situação perfeita, ela nunca vai existir. Tomara que ela exista na sua vida, mas nós seres humanos, né, a gente tem essa mania de sempre querer mais e mais. Eu estou andando de ônibus, aí você diz: meu Deus, qualquer carro tá bom. Aí você consegue comprar um carrozinho mais popular, tal. Aí você: poxa vida, esse carro não tem ar-condicionado, aí agora eu quero um carro melhorzinho com ar-condicionado. Aí você compra outro com ar-condicionado. Aí depois: vixe Maria, agora esse carro tá manual, eu quero um automático. Aí você compra com automático. Aí não, depois, enfim, a gente sempre tá querendo alguma coisa. Então, nossa, acho que talvez o nosso destino, né, é a insatisfação, e a gente buscando suprir essa insatisfação e tendo a satisfação. Acho que a nossa vida é muito assim, né? A gente está insatisfeito com uma coisa, aí busca, aí consegue satisfazer, aí depois, agora a próxima insatisfação, vamos satisfazer. Então, assim, o momento perfeito dificilmente ele vai acontecer. Então, a gente tem que pensar sempre que o momento perfeito é agora, né? Então, vamos viver o máximo que a gente puder, vamos vencer aí esses desafios que a vida moderna coloca pra gente, com essa tanto, pessoal, com esse tanto
de informações, né, que a gente recebe, que às vezes dá ansiedade, depressão, uma tristeza, uma sensação assim de que não vai melhorar, mas vai. Tudo passa, tudo na vida passa. Até a vida passa. Por isso que a gente tem que aproveitar e curtir hoje. Inclusive, uma leitura que eu recomendo aí pro carnaval para vocês fazerem, eu sou muito bairrista, certo? Eu entendo que a gente tem uma educação ainda muito eurocêntrica. Não é à toa que a gente, na disciplina de filosofia, aprende que a filosofia nasceu na Grécia. Aí, nasceu mesmo? Será que aqui no Brasil não tinha índios ou caciques que deram contribuições maiores do que Sócrates, Platão e Aristóteles? E porque os portugueses vieram, e naquela época a mania era que o povo conquistador dizimava a cultura do conquistado, será que eles existiram e não foram documentados? Então, assim, será que isso não aconteceu na África, no Canadá? Então, nossa educação é tudo muito focado na Europa, né? Assim, tudo o berço da civilização, o berço da humanidade, as melhores coisas, as revoluções, tudo a gente estuda na Europa, que teve uma contribuição muito grande, né? Mas chega ao ponto da gente saber muito mais sobre mitologia grega, por exemplo, do que sobre o folclore brasileiro. Aí, graças a Deus, a Netflix, ela criou, né, ela lançou uma série chamada Cidade Invisível, e nessa Cidade Invisível fala sobre o folclore brasileiro. Então, a recomendação aí para para o carnaval, que não vai ter, né? Vamos ter aula normalmente, segunda, terça e quarta, mas assim, já que a gente vai dar talvez aquela, pelo menos desacelerada, é assistir Cidade Invisível, que a gente fica atento um pouco mais com o folclore brasileiro. Talvez seja também ler um livro chamado Um Homem de Mil Filhos. Esse Homem de Mil Filhos é uma literatura que foi escrito, é um livro que foi escrito em português de Portugal, por um autor, eu não sei se ele é da Angola, acho que ele é da Angola. E aí ou seja, a língua mãe dele é português. Então acho que a gente tem que valorizar mais, né, os nossos livros, os nossos questões, os livros escritos em língua portuguesa, a gente valorizar um pouco mais a nossa história, enfim. Então, como educadores que somos, vamos tentar o máximo possível fazer isso. Aí a Vanessa está dizendo assim, boa noite, professor, tudo bem sim? Que bom, Vanessa, eu fico muito feliz. Só não falo por áudio porque a minha pequena está assistindo o filminho próximo. Não tem problema, Vanessa, fica à vontade. Só você interagindo aqui tá maravilhoso. E aqui tá vivendo, que bom. E tá com a bênção do seu lado, né, com a sua filha. Imagino que seja a maior gratidão que você deve ter, né, a Deus, a tudo, porque realmente ter um filho deve ser muito bom. Vamos para frente. Turma, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Eu vou começar a compartilhar o mesmo material da aula passada. Aí, deixa eu sair aqui sem querer. E também eu vou compartilhar o material da aula de hoje. Por que eu vou compartilhar da aula passada? Para a gente poder dar uma breve revisão, certo? Para a gente dar uma revisãozinha. E eu clico no botão para poder passar o material para vocês, aí ele sai da tela. Não sei o que está acontecendo. Mas espera aí que já eu resolvo isso. Aí, pessoal, eu tô aqui do lado com a minha cachorra, ela tá tendo um pesadelo, ela tá morrendo de latir assim, dormindo. Au, au. Coisa engraçada. Bichinha. Coisa fofa. Faz parte. Turma, eu vou passar aqui o mesmo material da aula passada. Se você já tiver, obviamente, não precisa baixar de novo. Mas é o mesmo material para a gente revisar rapidinho a história, tá, do ECA, porque na aula passada acabou, que foi muita informação. A gente falou de como é a disciplina, de quem sou eu, de quando é a prova, de como vai ser a metodologia. E aí eu comecei a matéria falando um pouco sobre essa história da proteção da criança e do adolescente, né, que na verdade não teve. Essa história de proteção da criança e do adolescente começou agora mais em 88. Então, quando a galera começa a falar, vamos baixar a maioridade penal, né, vamos sair de 18 para 14 anos, a galera quer voltar ao que era antigamente, que a criança não tinha essa proteção toda, nem a criança e o adolescente. Lembrando que o termo menor, ele dá uma conotação um pouco pejorativa, porque os menores eram quem era o menor em conflito com a lei, aí era colocado nas FEBEMs, então quem entende um pouco tem um conceito um pouco degradante, assim, pejorativo do termo menor, mas a gente ainda assim vai utilizar bastante esse termo, primeiro porque a maioria das pessoas não sabe disso, para ser bem sincero, as pessoas falam menor, de boa, e segundo, turma, porque para eu ficar falando criança e adolescente o tempo todo é muito ruim. E aí eu vou passar também o materialzinho da aula de hoje, tudo bem?
que aí na aulinha de hoje a gente vai falar dos princípios, das normas internacionais que protegem a criança, o adolescente, e aí sempre aquela nossa coisa que a gente conversa, né? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Pronto, vou passar aí o PDF da aula 2, tá, turma? A gente vai usar esses dois materiais. Espera aí só um minutinho. Aula 1 e aula 2. A Vanessa falou com certeza, imagino. E há uma série também super legal que fala de pais e filhos. Eu não sei se vocês têm, que é a Amazon. É a Amazon Prime. Na Amazon tem uma série chamada This Is Us, que aí fala de família, né? Aí quem gosta de chorar, quem gosta de se sentir tocado, também é uma ótima dica. Se vocês quiserem me indicar livro, filme, também eu adoro. Esse, inclusive, Um Homem de Mil Filhos, eu ainda nem li. É porque eu fico falando muito de livros nas minhas aulas e meus alunos vão me indicando. Aí eu anoto e depois eu vou ler a sinopse para ver como é que é. É perfeita, né, Vanessa? De desastre também acho. E aí eu vi a sinopse desse, aí eu tô terminando Mais Esperto que o Diabo, acho que eu termino hoje ou amanhã, termino esse livro, e aí eu vou para esse, né? Porque ele furou a fila para mim, porque eu tenho um monte de livro para ler na filinha, e aí esse O Homem de Mil Filhos eu me encantei tanto com a sinopse, com os vídeos que eu vi sobre o livro, que eu tô a fim de já dar uma pulada. Camila, tranquilo, não precisa pedir desculpa de jeito nenhum, eu entendo essas questões, base de dados, a Vanessa, por exemplo, está assistindo filme e do lado tá a filha assistindo desenho, todo mundo está passando por alguma coisa, né, que precisa se superar ainda mais, então fique tranquila. Ah, Dark eu assisti, Luana, Dark é surreal, né, Dark é incrível, e uma série alemã ainda, porque foi muito legal, a Netflix, ela passou a focar mais em filmes e em séries de outros países, né, aí você abre a sua cultura, por exemplo, os filmes indianos lá de Bollywood são incríveis. Tem um que acho que é Hangal, um negócio assim, que é surreal de legal. Muito legal mesmo, de uma menina lutadora. Filme indiano também. Enfim, quando vocês tiverem a oportunidade, né, daqui a pouco vocês vão se formar, trabalhar muito, ficar bem muito rico, aí vocês vão conhecer a Índia. Vale super a pena. Eu só conheci o norte da Índia, eu dei aula na Índia, foi para mim uma das experiências mais incríveis que eu tive. Desde a comida, que é uma explosão de sabores, a educação. Pessoal, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Então você imagina que tem gente saindo do teto lá, é gente para todo lado. E aí eu chegava no auditório, minha sala era um auditório, para vocês terem noção de tanta gente. E aí eu chegava no auditório, galera, eles se levantavam, eu nunca vi isso na minha vida. Eles se levantavam, aí eu tinha que dar ordem para baixar, no primeiro dia eu não sabia nem o que eu fazia. Eu comecei a rir, fiquei todo errado. Aí eu tinha que falar, né, vocês podem se sentar, e aí eles pegaram o telefone, eu acho que deve ser, eu nunca perguntei, né, mas eu acho que deve ser um crime, assim, punido com morte. O aluno, ele não faz nem assim para ver a hora. Você não vê nenhuma luzinha no celular. É surreal. Eu nunca vi uma educação. Aí eles, tem muita a gente lá que tem essa nossa pele, né, a pele dele, vocês já viram, né, um pouquinho mais escurinha que a nossa, né, ela não é uma pele mais branca, muito peculiar deles, né? Então eles veem um ocidental como a gente, aí eles ficam tudo doidos, eles querem bater foto, né? E avaliam o ocidental sendo professor deles. Então eles tinham maior deferência, maior carinho por mim, me davam um presente, não sei o quê. E aí no final da aula era uma fila que eles faziam, uma fila indiana, literalmente. E aí eu para bater foto, para tirar dúvida, para falar, achava super bonitinho, super fofinho. Enfim, quando vocês forem bem muito ricos, vocês vão também para lá. Então, turma, eu vou pegar esse primeiro material da aula 1 para revisar rapidamente o histórico da proteção da criança e do adolescente. Depois a gente passa para a aula 2, e na aula 2 a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa proteção em tratados internacionais, a gente vai falar um pouco sobre os princípios da criança e do adolescente, a gente vai falar um pouco mais sobre quem é a criança, quem é o adolescente, e quais são os tratamentos que o ECA traz de diferente para essas duas categorias. Eu vou começar a compartilhar minha tela, eu vou sumir, infelizmente, porque eu não sei como ficar aparecendo. E se você tiver alguma dúvida, turma, basta levantar a mão, aí eu falo, ou então basta escrever aqui no chat, que aí eu venho e tiro, tá bom? Vou começar a compartilhar, deixa eu ver até se eu tô com, pronto, eu tô sim. Vou começar a compartilhar a minha tela nesse exato momento. Só um minutinho. Show. Show. Pronto. Acho que vocês estão vendo a minha tela agora. Beleza. Turma, então, esse é o material da aula passada, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque é só revisão. Aqui é a bibliografia recomendada. Fiquem só atentos, porque o ECA
é uma lei que muda bastante, toda a vida ela está mudando, mas são mudanças pontuais, e a gente começou a falar do histórico, né, da proteção da criança e do adolescente. E por mais que você pesquise no mundo, pelo menos no mundo ocidental, não tem registros de política pública voltada para os menores. E principalmente no Brasil, né, entre 1500 e 1600, que foi o ano, né, da descoberta do Brasil, não se tem registro nenhum de políticas públicas voltadas à proteção dos menores. Só em 1726 é que a gente acha registro, principalmente na Bahia, da chamada Roda dos Expostos ou Roda dos Rejeitados. Se viu nessa época que, e principalmente as instituições religiosas, que as mães estavam abandonando muito seus filhos, que as mães estavam jogando seus filhos, que os menores que eram abandonados geralmente viravam delinquentes, e aí a sociedade ficava muito perigosa. E aí essas instituições de caridade, né, religiosa, tinham em Minas Gerais, tinham em São Paulo, também tinham na Bahia. Eles colocaram essa engenhoca, vou chamar assim, onde a mãe que não queria ter o filho, ao invés de matar, de jogar no rio, de fazer alguma coisa, e lembre que nessa época não existia câmera para ver esse crime, aí a mãe podia chegar lá no convento, nessa casa, escondida, colocava o filho dela dentro desse artefato aqui, e aí esse artefato virava. Quando virava, a criança ia para dentro do convento, e a mãe não precisava revelar que era ela que estava abandonando o filho. E aí tem um documentário que eu até disse para vocês verem no YouTube, se vocês tiverem interesse, que é exatamente de pessoas que foram para a roda dos expostos, um é médico hoje, a outra nunca conseguiu ser adotada, vive no asilo até hoje. Triste, né? Eu fico até pensando, poxa, que triste, né? Como essa mulher deve se sentir, porque talvez, turma, se você fica na fila para ser adotada e não consegue, né? E você faz 18 anos, aí você tem que sair da casa, do abrigo, acho que te dá uma sensação meio de um pouco, a sociedade me rejeitou, né? E no caso dela, ela até hoje é cuidada por instituições do Estado. Aí a gente, em outubro de 1890, foi criado o Código Criminal da República e ela penalizava esse Código Criminal, era Código de crime mesmo. A gente falou que menor não comete crime, menor comete ato infracional. Só que esse Código Criminal, é o Código Penal, tá? A gente não vai falar, às vezes, o Código Penal. Pois é, o Código Penal, o primeiro que a gente teve foi esse de 1890. E esse Código Penal, que é chamado de Código Criminal, ele penalizou a criança entre 9 e 14 anos, ou seja, a partir dos 9 anos até os 14, você podia sofrer penas, você cometia crime mesmo. E a partir dos 14, professor, aí a partir dos 14 você era maior e aí era punido de maneira mais severa. Então, o menor entre 9 e 14 anos tinha pena? Tinha. Não era tão severa como a de um adulto, mas tinha. Então, a Vanessa pode olhar para a filha dela e imaginar ela com 9 anos, por exemplo, imaginando o Estado aplicando pena de prisão, por exemplo, para uma criança de 9 a 14 anos. É surreal isso. E nessa época era adotada a teoria do discernimento. Durante muito tempo foi adotada essa teoria. Que o juiz condenava o menor entre 9 e 14 anos se ele entendesse que o menor tinha discernimento de entender o que ele estava fazendo. Então, quando o menor furtou, quando o menor roubou, quando o menor matou, quando o menor estuprou, quando ele cometeu esses atos criminosos, né? Ele sabia o que estava fazendo. Se o juiz entendesse que ele soubesse o que estava fazendo, aí nesse caso o juiz aplicava uma pena mesmo nesses menores. Para mim é surreal isso. Aí, em janeiro de 1921, a idade penal, né, a idade mínima, deixou de ser 9 anos e passou a ser 14 anos. Então, na verdade, a idade mínima passa para ser os 14 anos, e aí, dos 14 anos, você pode começar a sofrer uma criminalização. Pelo menos tirou aí quem tinha 14 para baixo, né? Que antigamente quem tinha 9 a 14 era punido criminalmente, agora não. Agora só vai ser punido criminalmente a partir dos 14 anos, ou seja, a menoridade penal, aliás, a maioridade penal era 14 anos, hoje não é 18? Pois a maioridade penal no Brasil já foi 14 anos. E nessa época criavam os termos menores abandonados, que eram menores que eram abandonados pelos pais, e também menores delinquentes. Os menores delinquentes eram os menores em conflito com a lei, os menores que furtavam, que roubavam, que matavam. E era muito esquisito nessa época, porque os dois eram tratados na mesma instituição. Então, quando o menor era abandonado, ou quando o menor
era delinquente, né, tinha conflito com a lei, ia para o juízo de menores, e o juízo de menores, muitas vezes, resolvia colocar esses menores na mesma instituição, os dois, tanto que está em conflito com a lei, como que foi abandonado. Então, imagina aí, tu sabe que é abandonado, e tu ainda convive com pessoas que têm conflito com a lei. Na verdade, o que é que tu vai aprender a ser, né? Muitas vezes tu vai aprender a ser um conflito com a lei também. E aqui continuou-se a adotar a teoria do discernimento, que se o juiz entendesse que essa pessoa tinha condições, né, de entender o que estava fazendo, ele aplicava a pena do direito penal. Só em 1927 foi criado o primeiro código que falou só dos menores. É como se fosse o ECA da gente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um estatuto para a criança e para o adolescente. Pois é, o primeiro código que falou só do menor foi o Código Melo Matos, certo? É o chamado Código de Menores ou Código Melo Matos. E ele foi criado em 1927, com a doutrina penal do menor, né? E o foco desse código foi muito a delinquência, porque você imagina a quantidade de menores que tinham abandonados. E tem muito problema quando tem muito menor abandonado, porque aumenta a criminalidade fora do comum. Se você for fazer um estudo comparado, isso é um ótimo tema para um artigo ou para o seu TCC, se você comparar, pessoal, os estados onde tem mais gente abandonada, mais gente na rua, são os que têm a mais alta criminalidade. E aí, esse código de menores, ele quis punir os menores, assim, tirar os menores da rua, certo? Tirar os menores da rua para poder não ter mais a delinquência, para poder diminuir o nível de criminalidade. Continuou-se no Código de Menores a teoria do discernimento, o juiz condenava o menor, bastando ele entender que o menor sabia o que estava fazendo. Nessa situação, não se falou mais tanto, né, na questão de... Falou-se, né, mas falou-se mais na situação de menores em situação irregular, que são dois, né, continuam sendo dois, que é a escola para delinquentes e a escola para o abandono. Aqui, pelo menos, aqui sim, era o menor abandonado, na verdade, e o menor delinquente, né? Continuou no mesmo de 1921, com essa lei que alterou o Código Criminal. Mas aí, turma, ao invés de o menor delinquente, o menor em conflito com a lei, e o menor abandonado, ao invés deles serem tratados na mesma instituição, agora, pelo menos, foram feitas instituições diferentes, distintas para cada um deles. E a responsabilidade penal, também a maioridade penal continuou a ser há 14 anos. Em 1927, o Código Melo Matos proibiu a roda de expostos. E aí, pessoal, em 1979, foi mudado o Código Melo Matos. Esse código, pessoal, a gente tem aversão a ele, porque ele foi um código criado pela ditadura. E a ditadura, ela quis mostrar um Brasil totalmente melhor, diferente. Então, a ditadura, ela meio que, ao invés de solucionar, né, alguns problemas, não estou dizendo que isso aconteceu com todos os problemas, tá? Estou dizendo mais em relação aos menores, que é o que a gente está discutindo. Ao invés de solucionar o problema dos menores, ao invés de melhorar a educação, ao invés de investir em escola pública, ao invés de tirar os menores, ao invés do Estado dar assistência, o Brasil queria mostrar que ele era um país desenvolvido, que ele era um país capaz de lidar com os Estados Unidos. O Brasil quis mostrar para o plano internacional que a ditadura brasileira era muito boa para o Brasil. E aí, os militares criaram esses códigos de menor, esse código menor, e eles até, de fachada, diziam que esse código de menores dava muito direito ao menor. Mas se você for olhar os documentários, na verdade, eles criaram aqui a FEBEM, e tacaram tudo quanto é menor lá dentro, era um depósito mesmo de menor, sem assistência, sem nada. Tanto é que hoje a gente nem fala mais de FEBEM, né? Fala de SES, de tão traumático na história brasileira que foi a FEBEM. Então, os militares, nessa época, eles meio que varreram a poeira para baixo do tapete. Então, ao invés de varrer mesmo, de tirar da casa a poeira, não. Vamos varrer a poeira aqui para baixo do tapete? Então, como foi essa solução? Colocar todos os menores em depósito. Um depósito lá mesmo, e era depósito de menores, e sem assistência, e sem nada. Era horrível essa época. Até, pessoal, que quando veio a Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática que a gente já teve, ela quis romper muito com várias questões da ditadura. Tipo, o nosso próprio Código de Processo Penal, ele é de 1941, nosso CPP, ele é de 41, e para vocês terem ideia,
a inspiração do nosso CPP era do fascismo italiano. Então, eram regras surreais, regras de, por exemplo, você, se fosse responder um processo criminal, a regra é que você responderia preso. Às vezes você estava preso e era absolvido, e a sua absolvição não era motivo suficiente para te soltar, tu continuava preso. Ou seja, a gente tinha leis muito, muito, muito autoritárias. Então, para seus pais, seus avós, principalmente que passaram pela ditadura, perguntem para eles como provavelmente foi um pouco traumático, né? Tem gente que diz que não, né? Tem gente que diz que foi ótimo. O próprio presidente da República, o Bolsonaro, deu uma declaração, ou foi hoje ou foi ontem, falando que os dias de hoje a ditadura mudou pouca coisa. Palavras dele, mudou pouca coisa entre a ditadura e hoje, né? Em termos de tratamento. Mas aí, se você for questionar outras pessoas, aí vão falar de tortura, de guerra, de não sei o que, de muita repressão. E a Constituição de 88, ela foi muito focada nessa história de romper com essa doutrina autoritária da ditadura. E aí, pela primeira vez, foi inserido aqui no Brasil a doutrina da proteção integral ao menor. E quando é proteção integral, turma, é dizer que é proteção em todos os aspectos da vida da criança e do adolescente. Saúde, escola, moradia, trabalho, vida, lazer. E todos esses direitos que eu acabei de elencar, saúde, trabalho, moradia, vida, lazer, todos esses direitos, esporte, que eu acabei de elencar, estão regulamentados no ECA. Então, o ECA, quando você for estudar comigo, a gente vai ver que tem uma parte dos direitos fundamentais. Então, o ECA, ele trouxe uma série de direitos fundamentais, querendo proteger a criança ou adolescente em sua integralidade. E não só uma proteção de fachada. A ideia do ECA é dar absoluta proteção, ou seja, proteção integral, proteção absoluta, prioritária a quase todos os grupos. Por isso que eu disse até na aula passada que se as crianças e os adolescentes estivessem morrendo de Covid, tanto quanto os idosos, muito provavelmente eles estavam também na fila para receber a vacina agora. Só que como eles não estão sendo tão afetados, né, com a questão da Covid, eles não estão indo. E por quê? Porque o ECA manda, a própria Constituição manda. A Constituição, então, de 88, ela trouxe a doutrina da proteção integral, é a que vale hoje. Proteger a criança e o adolescente em todos os seus aspectos. Vida, liberdade, esporte, lazer, cultura, trabalho, todos os aspectos que possa imaginar da criança. E os menores, mais que nunca agora, são sujeitos de direito. Que é que eu acabei de falar? No ECA, a partir do capítulo, a partir acho que é do artigo 4º, se eu não estou enganado, turma, começa dos direitos fundamentais. E aí tem uma série de direitos para esses menores. Então, os menores agora são sujeitos de direitos, né? E esses direitos são fundamentais, são importantes. Os direitos fundamentais, turma, no direito, a gente diz que eles são cláusulas pétreas. Significa que não pode nem discutir diminuir os direitos. Pode ampliar, mas diminuir não pode. Então, os menores têm uma série de direitos fundamentais previstos no ECA. O ECA é o que regulamenta, né? O estatuto que regulamenta essa proteção integral, regulamenta a questão da Constituição, mandando proteger as crianças e os adolescentes. E o ECA, ele regulamenta esses direitos. Então, não pode nem discutir tirar direito de criança e adolescente. Discutir para aumentar pode, mas discutir para tirar não pode. E a gente entende hoje que os menores não são mais pequenos adultos, porque muito da teoria do discernimento, né, que o Brasil adotou durante muito tempo, entendia que o menor era um pequeno adulto. Então, ele era um pequeno adulto, ele tinha que ser tratado como um tal, como um pequeno adulto. Surreal, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, se entende que a criança e o adolescente são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Eles estão desenvolvendo e o desenvolvimento completo vai até os 18 anos, incompletos, né? Então, quando chega a 18 anos incompleto, você é adulto, como regra, não é mais aplicado o ECA. Mas hoje mesmo a gente vai ver que o ECA pode ser aplicado a alguém até 21 anos de idade. Eu vou chegar lá já já. Mas a regra é que fez 18 anos, completou 18 anos, você não está mais sujeito ao ECA. Alguma dúvida, turma, tá aí? Depois manda o link do grupo do WhatsApp. Ah, sim, mando sim, Aprila. Peraí que eu vou pegar aqui rapidinho. Como é que eu vou pegar o meu WhatsApp? Aqui rapidinho já mando. Pessoal, enquanto eu tô pegando aqui o link do WhatsApp para quem não conseguiu entrar, alguém tá com alguma dúvida, turma? Se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, me digam, porque aí eu tiro aqui com o maior prazer.
Qualquer coisa, Aprila, se demorar aqui muito para eu não perder tempo, eu vou abrir. Aí eu ia passar o link no grupo, aí tu colocava aqui para me ajudar. Não perder muito tempo de aula, só que a gente tem muita coisa para ver. Acho que vai ser mais rápido se eu pegar. Também é uma dúvida. A Stephanie levantou a mão aí, quer falar? Ah, tá, pode falar. Professor, esqueci de novo de entrar no grupo. Ah, tá, não tem problema não. Pronto, eu já vou pegar aqui. Já vou pegar aqui o link e vou passar aqui, tá bom? Toda vida o senhor me manda e eu esqueço. Tem problema não, Deus está vendo tudo. Tenho certeza que eu vou pro céu. Professor, Pode falar. o senhor comentou aí sobre as pessoas pensarem a sensação de passar a vida toda numa casa de um abrigo, né, na fila de adoção e não serem adotadas. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu não lembro agora se foi em 87 ou se foi em 97, a Fundação Casa em São Paulo fez uma campanha de apadrinhamento das crianças e dos adolescentes que estavam lá. E aí eles organizaram como se fossem... Quem já foi na SPOS sabe como eram os currais, né? Eles organizaram as crianças por idade, nesses pequenos, eu vou chamar de curral porque não tem outro nome, nesses pequenos currais, né, das crianças de 0 a 17 anos, e os possíveis padrinhos iam visitar a fundação e passavam nos currais para escolher quais crianças eles queriam ou não apadrinhar. Quando eu tive um professor chamado Silvio Gadelha, que estava na época fazendo uma pesquisa de campo para o mestrado dele lá, e ele disse, né, que aquela situação foi muito desumana, porque todas as crianças estavam vendo aqueles adultos chegarem para fazer essa visitação, vendo esses adultos passarem e levando em consideração que todas as pessoas paravam nas crianças até no máximo 10 anos, todos os adolescentes foram expostos e, na sua grande maioria, não tiveram nenhum tipo de apadrinhamento. Né? O que já é... Eu acho essa ideia criminosa. Eu acho que a questão do apadrinhamento ela deve ser levada muito a sério. Né? Porque você gera uma expectativa nessa criança de que ela pode ter alguém que a acolha, mesmo que não seja uma adoção, mas que há um acolhimento, existe alguém por mim lá fora. E ele contou que depois, principalmente depois desse apadrinhamento, ele contou especificamente uma jovem que entrou lá com meses de vida, ficou até os 18 anos sem ser adotada, e ela pediu ao governo para trabalhar na casa, para fazer qualquer coisa, mas para não ser posta para fora. Sendo que levou para a Suprema Corte, fez em todas as instâncias e não conseguiu. Então, ela foi mandada embora. E ele disse que com 3 dias que ela saiu, ela se matou. Porque ela não suportou, ela não conhecia o mundo. Ela ia fora, mas ia com a casa. Né? Quando ela ia fazer visita em algum lugar, era sempre com a casa. O conhecimento que ela tinha do mundo era nenhum, né? Então, ali, apesar de ser um ambiente cruel, porque eles que lá nessa época os sapatos eram coletivos, as roupas eram coletivas, tinha lá os armários, você entrava, quem conseguisse pegar o sapato primeiro era o que calçava, a meia primeiro era que calçava, a roupa primeiro porque eram uniformes e eles não tinham direito a uma roupa, eles não tinham direito a um sapato, eles não tinham direito a uma coisa que fosse deles. Porque essa sensação, ter algo para chamar de seu também é importante, psicologicamente falando. Então, o que ela tinha era a casa. E aí, quando até a casa foi tirada dela, ela não resistiu. Então, assim, eu acho muito importante que haja essa questão da conscientização desses direitos das crianças e dos adolescentes, porque eles são, como a gente hoje em dia sabe, né? Eles são seres humanos em construção, eles estão construindo seu caráter, a sua identidade, a sua noção a sua subjetividade, e esse aconteceu lá, se eu não me engano, São Paulo fez isso 2 ou 3 vezes, depois foi abolido, justamente pelo número de suicídios que teve, tanto dentro da casa, porque os adolescentes muitas vezes viram, né, quanto com os que saíam. Stephanie, muito obrigado pelas considerações. Realmente, uma história e palavras muito fortes, né? Até para a gente, como a gente se dá conta, como a gente não conhece a realidade
dessas casas, né, que hoje é SEAS aqui no Ceará, pelo menos, e assim, que era FEBEM, e realmente é uma coisa que, na visão da criança e do adolescente ali, muito provavelmente eles se sentiram o quê? Poxa, eu só agora estou no circo, porque as pessoas estão vindo, então eu sou o animal do zoológico, né? Porque as pessoas vêm visitar e meio que me enjeitam, né? Então, realmente é o que você está falando, essa construção da subjetividade, como é que ela fica, né? Ao pensar as pessoas lá. O programa de apadrinhamento, ele ainda existe, mas ele não existe dessa forma, né? Que a gente vai lá visitar, escolher quem vai apadrinhar. Na verdade. Modelado. Hã? Modelado. Ele foi completamente remodelado. Hoje em dia tem Isso. é muito mais criterioso, até para não acontecer da criança. Porque, assim, não é como você. Na verdade, nem com um animal você deve fazer isso, né? Mas não é como você apadrinhar um animal, né? Que você vai hoje, aí vem um carnaval, eu não quero ter Uhum. responsabilidade com isso aqui durante o carnaval. Eu não quero ter responsabilidade com isso. Não é um isso. É uma vida, é uma Isso. criança, ela gera uma expectativa de que vai ser lembrada em um feriado, que ela vai algum dia sair para fazer um passeio com você, né? Então, hoje em dia é bem mais criterioso, mas a princípio foi assim, lá em São Paulo, pelo menos na época da Fundação Casa, as primeiras experiências foram assim. Perfeito, Stephanie. A gente vai falar de apadrinhamento mais na frente. Provavelmente quando a gente for falar de famílias substitutas, que é guarda, tutela e adoção, a gente vai falar sobre apadrinhamento. Pronto. Vanessa, se tu não se incomodar, como eu vou demorar um pouco para explicar apadrinhamento, eu prefiro explicar na aula oportuna, pode ser? Para a gente seguir. Pronto, perfeito. Mas eu explico, Vanessa, bem direitinho, até para quem se interessar e conhecer um pouco mais, ir atrás, mas isso vai ficar um pouco mais para frente, acho que no meio do semestre. Quando eu entrar na família substitutas, a gente fala disso. É muito interessante mesmo. Sim, aí, continuando aqui, a Constituição de 88, Stephanie, muito obrigado, viu? Muito pertinente sua colocação, muito construtiva também, até enquanto seres humanos, né, para todos nós. Obrigado mesmo. Então, a Constituição de 88, ela trouxe a questão da doutrina da proteção integral, que vocês já entenderam, que o menor agora é sujeito de direitos, ele é entendido como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, e as leis, a sociedade, não só o Estado, tá? Mas a sociedade também, a gente, tem que assegurar integral e absoluta proteção a esses menores. E isso está na Constituição quando ele diz, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, absoluta prioridade é a prioridade sobre qualquer coisa, é absoluta essa prioridade. Aí vem vários direitos, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência comunitária e comunitária. Então, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, adolescente e ao jovem absoluta prioridade a esses direitos. Além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Ou seja, é meu dever, é seu dever, é dever de todo mundo. A gente garantir a essa criança e adolescente todos esses direitos, né, com absoluta prioridade. E aí, turma, a gente começa a falar um pouco sobre o ECA, mas esses três artigos, né, eu prefiro falar com base no material da aula de hoje, que é esse aqui. Então, eu estou indo, turma, para a aula 2, tá bom? Esse aula 2 aí que eu mandei para vocês, certo? Ainda noções preliminares sobre direito da criança ou adolescente. Turma, o direito da criança e do adolescente, a gente diz que ele é um direito misto, tá? Ele é parte de direito público e ele é parte de direito privado. Então, tem gente que vai dizer que é só... Essa discussão, turma, é mais interessante para quem é do direito, tá? Porque quem é do direito, a gente diz, o direito civil é parte do direito privado, o direito constitucional é do direito público. Só que alguns direitos, como, por exemplo, o trabalhista, o Código de Defesa do Consumidor, eles são um direito misto porque parte ordena e obriga o Estado, junto com o jurisdicionado, junto com a criança e o adolescente. Então, nessa parte em que o Estado é obrigado a prestar assistência, a prestar profissionalização, é um direito público, mas também o ECA ele vai falar de guarda, de tutela, de adoção, que diz mais respeito ao interesse privado, ao interesse de quem quer ser tutor, de quem quer ser curador, de quem quem vai ser tutor, quem vai ser, na verdade, quem vai ser quem vai adotar. Então, nessa parte é mais direito privado, por isso que a gente diz que é um direito misto.
Então, a doutrina da proteção integral, só com a Constituição de 88, antes era uma doutrina menorista, né, que falava do menor delinquente ou menor infrator e o menor abandonado, e muitas vezes essa doutrina, esse direito menorista, essa doutrina menorista, essa doutrina do discernimento, colocava os dois juntos no mesmo saco, né? Então, antigamente, o paradigma legislativo que vigorava no Brasil era da doutrina da situação irregular. Nesse paradigma, as crianças e adolescentes eram tratadas como objeto de proteção. Eles não eram sujeitos de direito. Então, o menor que era infrator, ou seja, ele cometia atos infracionais, né, cometia crimes, e o menor que era abandonado era entendido como se fosse o menor em uma situação irregular. E a lei tratava esse menor em situação irregular, esse menor abandonado ou infrator, como objeto de direito e não como sujeito de direito propriamente dito. Então, existia, turma, havia, né, uma centralização das medidas socioeducativas na figura do juiz, era o juiz que ordenava tudo. Hoje a gente tem uma série de instituições que ajudam a cuidar da criança e do adolescente, tem a Fundação Casa, tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem o próprio Judiciário, não é só o Judiciário que toma conta, a gente vai conversar sobre isso, e o Estado podia privar a liberdade desses infantes sem um processo, fundamentando apenas numa situação irregular. Então, era aquela situação em que o Estado, ele presumia que o menor no meio da rua, por exemplo, era um menor criminoso, era um menor abandonado. E aí era possível que o próprio Estado já determinasse a internação desses menores na FEBEM sem que houvesse um processo, sem que houvesse um juiz para analisar o caso concreto, sem que desse ao menor o direito de produzir provas, sem que desse aos pais o direito de intervir. Então, realmente, nessa época, né, antes da Constituição de 88, era uma situação muito desumana para a criança e para o adolescente. E aí mudou, porque agora, como vocês estão vendo, eles têm prioridade integral e absoluta. Então, hoje, com a Constituição de 88, acabou essa teoria menorista. Se é para colocar o menor no SES, por exemplo, internado, depende do devido processo legal. A gente vai conversar sobre isso. Se Deus quiser, eu vou chamar o diretor do SES para conversar um pouco com a gente, que é o doutor Eduardo. A gente vai falar um pouco de ato infracional, para vocês entenderem um pouco o procedimento, como é que acontece, quando o menor ele fica em conflito com a lei, né, ele pratica crimes. Quando um ato infracional é uma conduta praticada ao menor análogo a um crime. Então, quando o menor comete um homicídio, por exemplo, a gente diz que ele cometeu um ato infracional. Então, para ele ser colocado no SES, por exemplo, que é uma internação, é necessário que tenha autorização do juiz, né? É necessário que tenha um devido processo legal. E sempre o juiz, ao decidir, sempre, adoção, guarda, tutela, qualquer coisa que envolva criança ou adolescente, o juiz ele é obrigado a pensar primeiro no menor. Então, o juiz vai decidir se o menor vai ser adotado ou não. Ele não vai pensar no pai, não vai pensar na mãe, ele vai pensar primeiro o que é melhor para o menor. O juiz vai aplicar a medida socioeducativa ao menor, né? A medida socioeducativa é como se fosse, turma, a pena do menor. Então, ele vai pensar qual medida socioeducativa é melhor para aquele menor. Então, o menor é cheio de direitos agora. Então, hoje, eles têm prioridade integral e absoluta, são entendidos como pessoa irregular, a situação irregular, né, ela é responsabilidade da família e da sociedade do Estado, como a gente viu pelo 226 da Constituição. E a gente vai ver, daqui a pouco, que a criança é a pessoa que tem 0 a 12 anos incompletos. Então, até quando você é considerado criança? Até um dia antes do seu aniversário de 12 anos. Então, até um dia antes do seu aniversário de 12 anos, você é criança. Fez 12 anos, até um dia antes do teu aniversário de 18 anos, tu é adolescente. Então, o ECA, ele regulamenta a situação da criança, que é quem tem de 0 a 12 anos incompletos, e do adolescente, que tem 12 anos completos, até 18 anos, aqui tem que colocar incompletos. Porque no dia do teu aniversário de 18 anos, tu deixa de ser adolescente e passa a ser maior. Como eu falei, a regra é que o ECA só vai aplicar às pessoas até 18 anos incompletos.
Contudo, existem duas situações em que o ECA chega a pessoas até 21 anos de idade. São só duas situações onde, mesmo que eu complete 18 anos, eu ainda vou ser regulamentado pelo ECA. Quais são essas duas situações? Que mesmo eu sendo considerado um adulto, já tendo mais de 18 anos, até 21 anos, o ECA vai ser aplicado para mim. A primeira situação, turma, é a aplicação e execução da medida socioeducativa, desde que tenha praticado ato infracional enquanto era adolescente. Em outras palavras, na aula passada eu falei para vocês que menores de 17 anos, um menor de 17 anos, uma semana antes do aniversário dele de 18, chamou uma menina que era morta de apaixonada por ele para o meio do matagal, porque ele disse que queria voltar com ela, que eles eram namorados. Aí ele começou a filmar e apontou uma arma para ela. Ela começou a chorar. Aí ele mandou ela ficar de joelho. Isso ele filmando. E aí ela ficou de joelho, ele botou a arma na boca dela e atirou. Isso foi verdade. Isso foi surreal. Aí ele pegou esse vídeo, mandou no grupo dos amigos dele, e esse vídeo chegou nos pais dele. Quando ele cometeu esse ato infracional, e eu repito, ato infracional é um menor de 18 anos cometendo uma questão análoga ao crime, cometendo uma conduta análoga ao crime, ou seja, ela matou alguém, existe o crime de homicídio. Então ele, nesse caso, cometeu ato infracional qual? Análogo ao homicídio, né? Análogo ao crime. Enfim, esse menino, ele cometeu o crime quando ele era menor. E só importa, pessoal, quando ele cometeu o crime. Vamos supor que essa menina tenha ido para o hospital e ela morreu quando ele já era maior. Ele continua respondendo pela a idade que ele tinha na data que ele praticou a conduta. Então ele continua respondendo como se menor fosse. Então, caso o menor pratique o ato infracional ainda com 17 anos, com 16 anos, e a aplicação da medida socioeducativa, ela passe dos 18, não tem problema. Por quê? Porque o ECA pode ser aplicado até 21 anos de idade, quando for para aplicação e execução de medidas socioeducativas, como nesse caso que eu falei para vocês. Desde que tenha praticado o ato infracional enquanto era adolescente. Aí tem uma súmula do STJ. Uma súmula, para quem não sabe o que é um resumo de uma decisão reiterada de um tribunal. Então, o tribunal, nesse caso o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ decidiu várias vezes aquele assunto da mesma forma. Quando um tribunal decide várias vezes um assunto da mesma forma, ele cria uma súmula, que é o resumo da decisão dele. Aí, o que é que essa súmula diz? A 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida de segurança em curso, inclusive na liberdade assistida, que é um tipo de medida socioeducativa, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, ou seja, o fato do menor ter ficado maior, que é o que ele chama de superveniência da maioridade penal, não interfere na apuração do ato infracional nem na aplicação da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida 21 anos. Agora, fez 21 anos, acabou, não tem outra exceção. Então, o ECA, como regra, é aplicado a quem tem até 18 anos incompletos. Contudo, caso você tenha cometido um ato infracional, vai ser aplicado a você até 21 anos. Pode ser aplicado a você. E a segunda situação, pessoal, é em relação ao processo de adoção, que a gente vai estudar aqui. A segunda situação onde o ECA pode ficar sendo aplicado a você ainda é quando você está no processo de adoção e você vira maior. Aí a vara da infância e da juventude continua competente para poder... a vara da infância e da juventude continua competente para aquele processo de adoção. Professor, não entendi. Quando a gente for ver a adoção, eu vou falar assim, pessoal, se você quiser adotar uma criança ou um adolescente, você tem que buscar a vara da infância e da juventude. Adolescente é o quê? É 18 anos, né? Até 18 anos incompletos. Agora, se você vai adotar um maior, aí você vai ter que entrar na vara de família. Então, eu quero adotar uma pessoa, eu, Cisne, eu quero adotar um menino de 25 anos.
Até ano passado, né? Eu dei até esse exemplo para a turma, não lembro quem era. Acho que era um goleiro, era uma pessoa que estava adotando um goleiro. Que, enfim. E esse goleiro tinha 25 anos. Aí era um goleiro que estava se tornando muito famoso, tal, enfim. Não lembro mais quem era. O fato é que se eu vou iniciar o processo de adoção e quem eu quero adotar tem mais de 18 anos, eu tenho que ir para a vara de família. Agora, o processo de adoção, vocês vão perceber, ele é muito burocrático. Ele é surreal de burocrático. Porque tem que ser burocrático mesmo. Porque para evitar que as pessoas adotem as crianças para fazê-las de escravas no exterior, para evitar que as crianças sejam adotadas para tirar os órgãos dela. Então, realmente, ele é burocrático mesmo, a gente vai ver. Então, ele é tão burocrático que pode ser que eu comece a adoção, o pedido de adoção de um menino que tem 17 anos, e aí, como ele é menor, eu começo na vara da infância e da juventude. Quando ele faz 18 anos, se eu já comecei o processo de adoção na vara da infância e da juventude, mesmo ele tendo feito 18 anos, a vara da infância e da juventude continua responsável por aquele processo de adoção até aquele menino completar 21 anos. Então, o ECA, como regra, é aplicado só a quem tem 18 anos incompletos. O que a gente está estudando são duas situações onde de 18 a 21, ou seja, mesmo que você seja maior, até 21 anos o ECA pode ser aplicado a você. A primeira situação é para aplicação aplicação e execução da medida socioeducativa, lembrando, até 21 anos. E a segunda situação é nessa ação de adoção, né? Então, diz assim, a competência na ação de adoção, quando o adotado já estava sob a tutela ou guarda legal do adotante, né? Então, já tinha começado esse processo de adoção, porque a gente vai ver essas fases, né? Da tutela, da guarda, enfim. Isso porque o processo de adoção de criança e adolescente é da competência da vara da infância e da juventude, enquanto o processo de adoção de adulto é competência da vara de família, que é o que eu falei para vocês. Mas tratando-se de processo de adoção de adulto entre 18 e 21 anos de idade, que estava sob a tutela ou a guarda legal do adotante, ou seja, que já tinha iniciado o processo na vara da infância e da juventude, a competência fica mantida na vara da infância e da juventude até chegar, né, os 21 anos. Turma, alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Acho que não, né? O Marcos. Oi, Marcos, pode falar. Eu vi agora que você levantou a mão. O senhor tinha dado o exemplo do cara que estava fazendo 18 anos e matou a namorada, alguma coisa assim, né, professor? Isso. Ele matou quando ele ainda tinha 17. Uma semana antes de completar 18. Sim, até os 21 anos. Não, se ele completar até 21 anos, a pena não interfere na medida socioeducativa, é isso, professor? Isso. Eu falei. Isso. Nesse caso, ó, pode falar, desculpe. É porque assim, professor, no caso de um homicídio, né, que tem uma pena de 6 a 20 anos, e no caso de homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30, como é que ficaria depois dos 21 anos? A pena começaria a correr? Não. Ou ficaria apenas na medida socioeducativa? Nessa. Fiquei com a cabeça assim. Como é a Prila? Também fiquei pensando assim, professor. Fiquei em dúvida, assim. Pessoal, é assim. Pergunta dele. Se ele ele matou alguém enquanto menor, esqueçam o Código Penal. Então, o fato dele ter matado essa menina, né? Uma semana antes dele completar 18 anos, o que é que vai acontecer? O judiciário vai apurar esse ato infracional que ele praticou, vai aplicar a medida socioeducativa, que pode ser a internação, que é a mais grave, a gente vai falar sobre isso. E aí, essa medida socioeducativa só vai poder ser aplicada até ele completar 21 anos. Após 21 anos, acabou, morreu. Então, o Marcos falou, né? O homicídio simples, pena de 6 a 20. Homicídio... Então depois dos 21 anos não dá em nada mais. Assim, em relação a esse ato infracional que ele praticou enquanto menor. Exatamente isso. Isso, não dá em nada mais. Nada mais. E eu vou te dizer, Aprília, ainda é complicado porque o judiciário ele é moroso, ele é muito congestionado. Então, às vezes, esse processo vai demorar 1 ano, 2 anos. Só que aí ele fez 18, fez 19, fez 20. Aí, às vezes, vai aplicar a medida socioeducativa de 1 ano, por exemplo. Assim. Então, assim, muitas vezes pode ser que aconteça isso. Por isso que o judiciário tem que correr
para pelo menos aplicar a medida socioeducativa a esse menor, né, até 21 anos. Porque depois Professor, acabou. então, nesse caso de crimes mais graves, né, que tem penas maiores, e nessas hipóteses em que a maioridade já está chegando, né, para o réu, que é menor de idade, o infrator, nesse caso, Pronto. o ECA não seria meio que uma legislação um pouco inadequada para esses crimes mais gravosos, não? Porque meio que Tem mesmo esse gap, né? Pois é, o que o ECA coloca, Marcos, é assim, que até 12 anos você só vai sofrer assim, né? Você só vai ter medida de proteção. Então, o menor de 12 anos, ele furtou, ele roubou, ele matou, o menor de 12. Só vai ter medida de proteção para ele. Como assim só medida de proteção, professor? É só medida de assistência, ele não vai ser internado, é só um acompanhamento com os pais, não é nada demais. A partir dos 12 anos, até os 21, né, se ele cometer o ato infracional enquanto é menor, aí vai poder ser aplicada a medida socioeducativa. A medida socioeducativa que vai ser aplicada vai depender da gravidade do crime. Porque, assim, como eu disse para vocês, se o cara pratica o ato infracional enquanto é menor, já que ato infracional é porque ele era menor, tu esquece a aplicação do Código Penal. O Código Penal ele só vai ser aplicado para dizer assim, olha, ele praticou um ato infracional que é uma conduta análoga ao crime de tal. Então, o Código Penal ele só vai servir para dizer que aquilo ali é crime e se é um conduta análoga a crime praticado por menor, é um ato infracional. Só para isso. Não vai servir mais para nada. Então, as penas do Código Penal só são aplicadas se você comete aquele crime quando tem mais de 18 anos. Quando você tem menos de 18 anos, se você mata, estupra, rouba, esquece as penas do Código Penal e só aplica medida socioeducativa ou medida de proteção. Ficou mais claro? Ave Maria, professor. É por isso que algumas vezes, Aprília, as pessoas Por isso dizem... eles fazem o que fazem. Eu não consegui entender, me desculpa, você pode repetir? Por isso eles fazem o que querem, né, professor? Pois é. No meu ponto de vista, o Brasil tem um problema muito grande que é o congestionamento do judiciário, né? O judiciário é realmente muito moroso. O judiciário está melhorando, mas assim, o judiciário ele não dá conta das demandas que chegam para ele. O nosso, por exemplo, era todo ano o 27º, né, ou 26º mais congestionado do Brasil. Então, dos 27, nós éramos o último, ou o penúltimo, que aí a gente só perdia às vezes para o Piauí, que ganhava da gente ser lento. Aí agora a gente está no 18º. Galera, a gente é o 18º tribunal em termos de produtividade. Isso é horrível. Ou seja, acontecem os fatos, as pessoas querem uma resposta do judiciário, porque na nossa Constituição só o judiciário pode dar essas respostas, inclusive dessa dos atos infracionais, e o judiciário é moroso. Agora, por que ele é moroso é outra discussão, né? Aí não cabe muita gente discutir agora. E aí é por isso que algumas pessoas dizem, por isso reina a impunidade. Mas, ou pelo menos a sensação de impunidade. Mas quando vocês tiverem um encontro com o Dr. Eduardo, né, que ele é o diretor lá do CEAS, vocês vão perceber que ele vai falar assim para vocês: o pessoal acha que o menor não é punido, ele não é punido sim, lá no CEAS é como se fosse uma prisão, digamos assim, adaptada aos menores. Então tem punição sim. Tem, mas se o menor comete um ato infracional quando está perto de completar 18 anos, e o judiciário demora na apuração desse ato infracional, esse menor vai acabar tendo muito discernimento, né? Quando ele praticou o ato infracional, já que ele tinha 17 anos, 11 meses, por exemplo, tinha muito discernimento, mas a gente não adota mais a teoria do discernimento. Aí esse menor vai acabar sem responder por nada. Matou mesmo e aí, pronto, acabou, não vai ter nada para ele. Não vai ter nenhuma medida socioeducativa. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Essas discussões são muito interessantes para a gente discutir, porque realmente é assim. Eu sim, professor. Show. Alguém levantou a mão, vou esperar falar. A Stephanie levantou a mão. Pode falar, Stephanie, se quiser falar. Não sei se Professor, mas eu penso, né, eu posso até estar equivocado, mas uma pessoa que comete um ato infracional como um homicídio,
aos 17 anos e 11 meses e acaba ficando impune por conta da morosidade do judiciário, e ele fica assim com essa sensação de impunidade, se ele ficou impune a primeira vez, ele acredita que vai conseguir ficar impune uma segunda, uma terceira, e eu não acredito que uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer, índole para matar, ela resista a cometer esse crime outra vez, né? É óbvio que existem situações e situações, né? Por exemplo, eu não sei se é verdade, mas eu vi que esse ano uma mulher que matou o ex-marido porque estuprou a filha, ela foi absolvida. Eu acho justo, né? Não vou nem mentir com relação a isso, né? Então, assim, talvez em outra situação essa mulher jamais seria capaz de cometer um crime como esse, mas nessa situação ela cometeu, né? Eu acho que se for de caso pensado, por exemplo, eu tenho 17 anos ainda, eu posso cometer o crime, essa pessoa vai acabar cometendo esse crime novamente, mais cedo ou mais tarde, né? E aí a minha dúvida a gente tem, quem é maior de idade, né, tem digamos assim, eu vejo muita pessoa dizer, eu não vou gastar minha como é o nome, meu Deus, quando você comete crime primário e bons antecedentes? Não vou gastar meu réu primário com uma besteira dessa. Né? Eu vejo muito isso na internet. Não vou gastar meu réu primário com isso. Esse adolescente que comete esse ato infracionário pela primeira vez ainda menor, quando ele se torna adulto, continua como ato primário ou ele já tem uma ficha, digamos assim? Na verdade, ele continua como primário. Porque a gente, se deixar de ser primário, Stephanie, nós somos reincidentes. E a reincidência, ela é regulamentada pelo artigo 63 e 64 do Código Penal, e só existe reincidência se você cometer um crime e depois outro crime, e ser condenado por esse crime e cometer outro. Eu vou falar bem rápido, tem mais detalhes, mas é porque é só para te responder. Um crime depois de uma contravenção penal ou uma contravenção e outra contravenção. Em outras palavras, só é possível a gente ser reincidente se, primeiro de tudo, a gente praticou um crime ou uma contravenção penal. E menor não pratica nem crime, nem contravenção penal. Menor só pratica ato infracional. Então, se o menor matou alguém enquanto menor, quando ele fizer 18 anos, ele continua primário de bons antecedentes, igual a mim, igual a você, igual a todos nós quando fizemos 18 anos. Entendeu? Deu para responder? Ô, Stephanie, só tu me diz aí. Sim, professor. Show. Certo. E quando... aí, Marcos, já tu fala só um minutinho? E quando, Stephanie, tu fala assim, o menor que matou alguém enquanto menor, ele provavelmente vai ter a índole de cometer de novo, aí é onde está a falha da sociedade, do Estado e da gente. Porque se o menor cometeu um ato infracional, é porque quem falhou foi a sociedade. É assim que o ECA entende. Quem falhou foi o ECA, quem falhou foi a sociedade, quem falhou foi o Estado, quem falhou foi a gente, com aquele menor. E aí é por isso que existem as medidas de proteção, porque a sociedade foi que falhou, então vamos proteger mais ainda aquele menor, e as medidas socioeducativas. Vamos educar, porque eles são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, a ideia do ECA é que quando o menor comete ato infracional, não é culpa do menor, por isso que não tem pena para ele. A culpa é da sociedade. Por isso que vai ter ou medida de proteção ou medida de socioeducativa. Pessoal, perguntas inteligentíssimas, viu, de vocês? Parabéns a todos. Oi, Marcos, pode falar. Professor, a minha pergunta agora é mais simplesinha. É só se medida educativa e de proteção desse tipo, né, aplicada ao menor, ela tem algum limite? Tem. A gente também vai falar, Marcos, sobre as medidas socioeducativas. Eu vou falar dos atos infracionais, aí eu vou falar de cada uma das medidas socioeducativas. Aí elas sim têm prazos, e aí, antes de eu falar dos prazos, era legal a gente falar primeiro das espécies de cada uma, e depois eu falo do prazo de cada uma. Se tu puder aguardar essa aula, em breve a gente está conversando sobre isso, pode ser? Ok. Show. Ok, mas está no ECA, né? Dá para olhar no aqui? Tá no ECA. Tá, né? Isso. Ok. Professor, Pode falar, Trilha. professor já reduziu, né, a maioridade penal de 18 para 16? Não, mas isso mudou alguma coisa?
Não Reduziu, reduziu. Não reduziu. Na Constituição, o artigo 227, eu vou abrir a Constituição aqui para vocês, ó. O artigo 227, ele vai falar assim, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado, tal. Aí ele vai falar o seguinte, o menor de 18 anos, acho que é o artigo 228, pronto, artigo 228. Tá vendo aqui, ó? São penalmente inimputáveis, ó. Quando a Constituição diz são penalmente inimputáveis, significa que o direito penal não pode imputar a essas pessoas. Então, são penalmente inimputáveis. Em outras palavras, o direito penal não pode imputar nada a essa pessoa. Não se aplica o direito penal, o Código Penal a essas pessoas. Só se aplica o ECA. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Isso é a nossa Constituição Federal, é a Carta Magna, é quem regulamenta todo o Brasil. Para mudar a minoridade penal, é necessário mudar esse artigo aqui por meio de uma emenda constitucional. Existem várias propostas de emenda à Constituição para mudar isso aqui para ou 16 ou 14. Para isso acontecer, precisa de um monte de burocracia lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Só que tem muita gente que defende que isso é uma cláusula pétrea, de maneira que cláusula pétrea é aquela parte da Constituição, como eu falei para vocês, né, dos direitos fundamentais agora, é a parte que não pode diminuir, não pode restringir, só pode aumentar. Então, esse artigo, para boa parte dos doutrinadores, da galera do direito, esse artigo só poderia ser alterado se fosse passar de 18 e para 20, 21, para mais, nunca para menos. Então, em tese, a gente só vai conseguir diminuir a menoridade penal de novo, em tese, né? Com uma nova Constituição. Então, realmente, fica até 18 anos. Então, ó, o que a Constituição está dizendo? Ó, o Código Penal não se aplica aos menores de 18 anos. Aos menores de 18 anos, eles vão ficar sujeitos a uma norma especial, que é o ECA, a uma legislação especial. Deu para entender, Aprília? Deu, professor, meu Deus. Faz parte. Então, turma, o que é que a gente viu até agora, né? Que a Constituição Federal adotou a prioridade integral e absoluta aos menores, a criança e adolescente. Quando eles cometem ato infracional, a culpa não é deles, a culpa é nossa. O ECA, a criança é aquela pessoa de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, de 0 até um dia antes do aniversário dele de 12 anos. Já o adolescente é aquele que tem 12 anos, no dia do aniversário dele, até um dia antes do aniversário dele de 18 anos, ou seja, de 12 a 18 anos incompletos. O ECA, como regra, só se aplica a quem tem até 18 anos. Contudo, em duas situações, o ECA pode ser aplicado, mesmo que você tenha mais de 18 anos, até o limite de 21 anos. Quais são essas duas situações? Aplicação de medida socioeducativa. Então, você praticou um ato infracional quando era menor, e aí, quando o juiz for aplicar a medida socioeducativa, vai poder ser aplicada essa medida a você, que está no ECA, até seus 21 anos, né, de idade no máximo. E também a competência da adoção, né? Se você já iniciou o processo de adoção de um menor na vara da infância e da juventude, você tem a guarda daquele menor, a tutela, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. E aí esse menor virou maior, continua na vara da infância e da juventude. Então foi isso que a gente viu. Turma, tem alguns sistemas de proteção que seria interessante a gente dar uma olhadinha, né? A gente viu que antigamente foi adotada a teoria do direito menorista, né? Do direito do menor. E hoje é o direito da criança e do adolescente, que aí vocês já estão mais... a gente já conversou sobre isso nessa aula, na aula passada, mas não custa eu falar um pouquinho mais. Antes disso, eu coloquei uma historinha só para a gente pensar um pouco, tá? Que é o caso de uma menina americana, que é a Mary Ellen Wilson, em 1874. A Mary Ellen foi encontrada por assistentes sociais amarrada à sua cama, doente, desnutrida e com queimaduras e cicatrizes aparentes. Nessa época, vigia a realidade da situação irregular, que conferia, ou seja, a situação regular era essa do direito do menor, que conferia totais poderes aos pais para que fizessem com os filhos o que bem entendessem. Diante disso, foram utilizados os direitos dos animais para mostrar que se até mesmo os animais fazem jus
a proteção, não devendo ser maltratados, com maior razão ainda, não se poderiam aceitar maus tratos a criança e adolescente como seres humanos. Às vezes, eu mostro, né, a foto dela, é só você botar no Google, aparece, é assim, horrível. Mas eu acho que eu não preciso mostrar essa foto pra gente agora, não, porque a gente já tá passando por coisa demais para ver coisa mais triste. Mas para você ver como era essa doutrina do direito menor, né, essa doutrina minorista, essa doutrina da situação irregular. Nessa doutrina da situação irregular, os pais tinham tanto poder com relação aos filhos que eles podiam fazer o que ele quiser. Por isso que eu disse até na aula passada, se você conversar com seus avós, ele vai lhe falar de palmatória, vai falar que seus pais batiam com cinturão. A gente mesmo, né? Eu, pelo menos, se você tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 36, você vê que tem colega seu que apanhava de cinto, né? De cinturão dos seus pais. Eu, graças a Deus, nunca apanhei, não. Eu aprontava feito doido, porque eu acho que meus pais são bem pacientes, os pobres coitados. Mas faz parte. Então, turma, e realmente, nessa época, antes de 88, né, que vigia essa questão do direito minorista, né, dessa situação irregular, os pais tinham muito poder. Só com 88 é que o Estado passou a intervir mais na seara da criação dos pais em relação a seus filhos. E aí tem a lei da palmada, que você não pode mais dar palmada, mas antigamente não tinha isso. Antigamente os pais faziam o que quiser, porque eles tinham muito poder por conta dessa doutrina minorista, né? O menor era objeto de proteção, como a gente já falou, e era muito no Código de Menores, né? E também no Código Melo Matos, que foi antes desse. E esse Código de Menores, ele foi aquele código da ditadura militar, que eu conversei com vocês, que foi um código muito de fachada, dizendo que dava direito para o menor, e na verdade fazia era piorar a situação do menor. Hoje não, hoje a gente tem o direito da criança e do adolescente mesmo, o ECA, que traz a doutrina da proteção integral, que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e têm os mesmos direitos que os adultos. Os mesmos direitos que os adultos têm, criança e adolescente têm. E eles ainda têm direitos mais específicos ainda. São pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e eles têm jus, né, eles fazem direito a uma prioridade absoluta, necessitando se observar em relação a elas o superior interesse. Então, eles têm que observar a proteção absoluta. E aí, primeiro quem trouxe essa proteção integral, essa doutrina da proteção integral, foi a Constituição Federal de 88, e aí veio regulamentada pelo ECA, que é a Lei 8.069 de 90, que é a que a gente vai passar nosso semestre todo estudando essa lei aqui, Lei 8.069 de 90. E aí, turma, não só essa lei, né, mas tem um conjunto de documentos internacionais que tratam da criança e do adolescente. Alguns mais específicos, outros de maneira menos específicas. A gente não vai trabalhar esses tratados internacionais, mas eu trouxe só para você saber que a discussão sobre os menores, ela é mundial. Tanto é que em 1919, na declaração da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, já estava falando sobre o trabalho da criança e do adolescente. Tem a Declaração de Genebra, de 1924, Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Então, você percebe que há mais de um século, muito tardiamente, né, no meu ponto de vista, porque meio que começou em 1919 essa discussão, mas começou não, né? Assim, foi formalizado o primeiro tratado, e é um tratado que fala de trabalho, tá? Não é nem especificamente sobre criança e adolescente, mas ele falou do trabalho da criança e do adolescente. Mas, ó, há bastante tempo, o mundo já vem elaborando tratados internacionais. São acordos entre os países tentando trazer proteção à criança e ao adolescente, né? E aí, turma, em 1989, foi criada a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa nossa lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criada em 90, ou seja, um ano após essa convenção, e ela teve muita inspiração, o ECA teve muita inspiração nessa convenção aqui de Nova York. Então, muitos dos direitos trazidos nessa convenção de Nova York foram replicados, foram repetidos no ECA. Muitos. Exatamente porque é um documento que traz muito direito e respeita à Constituição, do jeito que ela manda. E, finalmente, pessoal, a gente também está em uma guerra muito grande contra o tráfico de pessoas, né? Em especial contra o tráfico de menores. E aí, cada vez mais se está tentando trazer decretos,
tratados internacionais que evitem o tráfico de menores, principalmente para fins de prostituição e pornografia infantil. Inclusive, se você tem na rede mundial de computadores, ou seja, na internet, você divulga um material pornográfico que envolve criança e adolescente, a sua competência é da Justiça Federal. A Justiça Federal ela acaba sendo mais rápida do que a Justiça Estadual, né? Na grande maioria das vezes. Aí, documentos nacionais, né? Antes de 1927, antes do início do século XVI, ou seja, 1700 e pouquinho, vigia a fase da absoluta indiferença, onde não havia normas tutelares do direito da criança e do adolescente. Falamos isso. Em seguida veio a fase de mera imputação penal, em que as leis tinham o único propósito de coibir a prática de ilícitos por aquelas pessoas. E a gente falou do Código Criminal do Império, né? O Código Criminal do Império ele já trazia a punição do menor quando ele já tinha 9 anos, entre 9 e 14 anos, e a ideia era evitar a criminalidade. Turma, antes de 88, qualquer código que foi feito envolvendo os menores sempre foi pensando, meu Deus, como a gente vai diminuir a criminalidade? Nunca, antes de 88, a real razão daquele código foi para proteger criança e adolescente. Só em 88, com o ECA, aí é que realmente a principal razão do ECA é proteger a criança e adolescente. Só em 88. Mas antes disso, era o povo olhando, vixe, os índices de criminalidade estão muito altos, como é que a gente vai fazer? Então vai e coloca o código para punir os menores. Teve o primeiro código de menores mesmo, né, que trabalhou só com os menores, foi o Código Melo Matos. Então, com a edição do Código Melo Matos, inicia-se a fase tutelar, mantida pelo segundo Código de Menores, que é o de 79. O ECA é como se fosse o terceiro Código de Menores, tá? A ideia é que o Estado pudesse tutelar o menor, proteger o menor. Por isso que, quando a gente falava menor, era aquele menor protegido pelo Estado, né, no sentido dos códigos de menores. Por isso que dá essa ideia mais pejorativa para o menor, né, o termo menor. Então, a ideia era que o Estatuto pudesse tutelar o menor, adotou-se a teoria da situação irregular, surge a expressão menor, que identifica o abandonado com o delinquente. Então, quem era o menor? Era o menor de 18 anos que era abandonado ou delinquente. Hoje, menor a gente usa para tudo, né? Mas antigamente, menor era só o abandonado ou delinquente. O juiz atuava como um pai de família com poderes amplos. O juiz fazia o que ele queria. Hoje não. Hoje a gente tem Conselho Tutelar, tem Ministério Público, tem Judiciário, tem um bocado de instituição para a proteção do menor. E a responsabilidade penal era a partir dos 14 anos. Isso no primeiro Código de Menores. Aí veio o segundo Código de Menores, e o objetivo primordial foi proteger, né, isso na teoria. O objetivo primordial foi proteger a proteção, né, da criança e do adolescente em situação irregular com práticas segregatórias, né? Ou seja, essa prática segregatória significa que foi criada uma instituição para cuidar dos menores abandonados e outra para cuidar dos menores em conflito com a lei, dos menores infratores. Mas, turma, esse código, ele foi amplamente divulgado pelos militares e dizendo que o objetivo foi proteger a criança e adolescente. Mas se você for olhar a época, foi só uma desculpa, porque realmente não protegeu a criança e adolescente, não. Ele muito mais colocava, assim, num depósito, nas FEBEMs, nessa época. Aí a doutrina amplamente majoritária considera o Código de Menores de 1979 uma infeliz opção do legislador. Haja visto que, desde 1959, uma declaração dos direitos da criança e do adolescente reconhecia como sujeito de direitos. Na verdade, eles aqui aparentavam que eles eram sujeitos de direito e, na verdade, eles acabam sendo mais objetos de direito. Continuou. Só com a Constituição de 88, aí que veio o artigo 227, que a gente já viu, dizendo que é dever da família, da sociedade e do Estado, da absoluta prioridade, vários direitos da criança e do adolescente. E aí o artigo 228, ele vai falar da inimputabilidade penal, né, que é o que eu acabei de ler para vocês, quando a Aprília, ela perguntou. Então, ou seja, inimputabilidade penal significa que o Código Penal não é imputável a quem tem menos de 18 anos. Então, o Código Penal ele não é inimputável a quem tem menos de 18 anos. Show! Aí, de acordo com o artigo 24, inciso 15 da Constituição, a competência para legislar sobre
os direitos de proteção da criança e do adolescente é da União, dos estados e dos municípios. Em outras palavras, todos os entes federativos, União, estados e Distrito Federal e município podem legislar sobre proteção da criança e do adolescente. É por isso que, em âmbito municipal, a gente tem os CUCAS, em âmbito estadual, a gente tem os CEAs. Então, por isso que todos os entes federativos, eles podem legislar sobre a proteção da infância e do adolescente. E a gente vai falar sobre o direito ao trabalho da criança e do adolescente, mais especificamente quando a gente entrar no ECA, tá bom? E aí o direito ao trabalho, ele também é disciplinado na Constituição Federal. Eu vou para muito canto, galera, que eu vejo um povo tão novinho trabalhando, às vezes como garçom, às vezes como no seu... E eu digo... Aí a primeira coisa que eu faço, mas quantos anos tu tem, né? Porque se for abaixo de 14 anos, ele não pode estar trabalhando ali, né? E se for 16, não pode... Professor, só o que tem, professor, nos sinais que eu passo, um monte de criança vendendo coisa, só o que tem. Só o que tem, mas eu digo mesmo, em sinal, infelizmente, acontece bastante, mas eu digo mesmo em estabelecimento, tipo restaurantes, tipo essas coisas. Óbvio que não Sim, tem. Aí, Eu nunca... Não, pois eu vejo de vez em quando, não restaurante assim, aqueles mais chiques, mais conhecidos, mas, por exemplo, você vai no restaurante na praia, você vai no restaurante numa cidade menor, só o que tem é menor. E aquilo, só o que tem não, né? Mas tem menor. E aquilo mostra uma falha da sociedade, do Estado. Aquela criança é para estar aproveitando a infância dela, é para estar tentando ter um desenvolvimento, mas muitas vezes ela tem que trabalhar por conta da família, mas ela pode trabalhar. Olha o que a Constituição diz, ó. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição, proíbe o trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 anos. Então, se ele tem menos de 18 anos, não pode trabalhar à noite. Depois das 18 horas, não dá para ele trabalhar. E também, isso na teoria, tá, turma? Tudo que a gente estuda aqui, é bom vocês refletirem sobre a realidade a qual você vive, né? Se você observa que estão cumprindo a Constituição ou não. Então, a Constituição, no artigo 7º, ela proíbe o trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 anos. E proíbe o trabalho dos menores de 16 anos. E permite, na condição de aprendiz, o trabalho aos menores entre 14 e 16 anos. Em outras palavras, pessoal, quando você tem entre 14 e 16 anos, você só pode trabalhar como menor aprendiz. Na Unicef, eu acho que tinha menor aprendiz. Nas instituições é um programa super legal, capitaneado aí pelo governo do estado, onde eles vão mesmo trabalhar nas empresas sérias, né, como a própria Unicef. Unicef eu não estou lembrando se ela tinha, mas acredito que sim. E é bom para a empresa, é bom para o menor, que ele vai aprender no ofício, mas o menor entre 14 e 16 só nessa figura de aprendiz, que aí ele tem hora própria, tem regulamentação própria, ele tem uma série de direitos para ser menor aprendiz. Mas isso é uma coisa muito bonita, né, da Constituição, que acaba não acontecendo muitas vezes. Então, diz assim, a Constituição proíbe o trabalho noturno e insalubre a menores de 18 anos. Não pode. Menor de 18 anos trabalhar à noite? Não pode. Proíbe o trabalho aos menores de 16 anos. Então, mais de 16 anos pode trabalhar? Pode. 16 a 18 pode trabalhar? Pode. Mas não pode ser nem noturno nem insalubre. Então, fiz 18 anos. Posso ir trabalhar no restaurante? Posso ir trabalhar em algum canto? Posso. Mas eu não posso trabalhar. Isso com a assistência dos meus pais, né? Porque são meus pais que me representam, a menos que eu seja emancipado. Mas aí eu vou trabalhar tendo 16 a 18 anos, não tem problema. Mas eu não posso nem ter um trabalho noturno nem insalubre. Insalubre é aquele que faz mal à saúde, tá? É ele trabalhar com química, com alvejantes, com químicos, por exemplo, que fazem mal à saúde dele. Então, eu só posso começar a trabalhar a partir de 16 anos. É quando você pode ser contratado, né? E tem que ter assistência dos seus pais. Agora, entre 14 e 16, você pode até trabalhar, mas na condição de aprendiz. Beleza? Beleza, turma? Aí agora a gente passa a falar do ECA, né? E aí eu acho que eu vou, turma, fazer a chamada, porque a gente já está terminando a nossa aulinha. E aí eu vou fazendo a chamada, porque se eu for entrar nessa matéria agora, eu vou ter que repetir tudo na aula passada, na próxima aula. Só para rapidinho, né? Só para gastar mais um pouquinho de tempo. Ó.
O ECA é dividido... Então, professor, menores de 12, 14 anos não podem trabalhar, né? Não pode, Ai, de jeito nenhum. Nem de dia, nem de noite, nem na condição de aprendiz, nem sem condição de aprendiz, nem se os pais quiserem, não pode. Mas acontece que, na realidade, muitas vezes eles precisam trabalhar para quê? Para poder sobreviver, né? Eles precisam trabalhar para ajudar a família, muitas vezes. Então, é onde o Estado falha. Falha por não dar condição daquela criança ser criança, né? E que é uma pena. Falha para não dar condição daquela criança ser criança. Que é uma pena mesmo. Turma, vou logo fazer a chamada aqui. E aí, se for o caso, a gente continua um pouco depois. Só para terminar. Peraí, 2021, pronto. Alunos. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. Aprília, Camila, Elaine e Fábio. Aí tem que dar frequência. Peraí, turma. Selecionar. Show. Ó, a Alice não tá aqui, a Aprília tá, a Bruna não tá aqui, a Camila tá, a Elaine tá, o Fábio tá. Deixa eu ver aqui. Aí Gabriela, José, Ataliba e Juliana. Então a Fabiola não tá. Aí só tá uma Gabriela. Qual é a Gabriela, hein? É a Silveira Rebouças. Aí o José, Ataliba e a Juliana. A Gabriela, então essa aqui faltou. E a Juliana. O Leivson tá aí, né? Deixa eu ver aqui, tá. A Gabriela tá dizendo eu. Pronto, Gabriela. Eu acho beleza. que a Gabriela é Silveira. Pois é, a Silveira, isso. Obrigado. Leivson, tu tá calado, cara? Luana Marcos Pedro. Tô só assistindo mesmo. Luana Marcos Pedro. Aí, peraí, turma, Shelly e Vanessa. Shelly e a Stephanie tá aí também. Pronto. Turma, já fiz a chamada. Aí, turma, só pra gente ir finalizando a aula, esse material seria bem interessante se vocês pudessem ler. Professor? Oi? Você esqueceu de mim, eu acho, ali. Eu esqueci de ti? Não, é que eu só dou presença a quem não tá, entendeu? Vala, meu Deus, ele não salvou ninguém. No caso, marca, né, professor? Marca só quem não eu só tá. marco quem não tá, ó, que é a Alice, a Bruna, aí a Fabiola. Vala, meu Deus, ninguém merece, ele não salvou, ó. A Gabriela Maia, que não tá, só quem não tá, entendeu? Aí a Lídia, eu não lembro, a Lídia não tá, né? Lídia não tá. E acho que é só, né? Acho que é só. E aí, ó, quando eu boto salvar, o que aconteceu, meu Deus? Salvar. Deu um probleminha. Falta inválida. Número de faltas maior que o número de aulas dadas. Minha gente, que loucura. Então, acho que eu tenho que botar aqui que são mais aulas. Aqui, eu vou botar aqui, ó. 8 aulas. É o que a gente vai ter no mês, né? Peraí, turma, rapidinho. Turma, eu vou fazer assim. Eu vou... Peraí, rapidinho. Eu termino aqui. Tira o print, depois faz isso, professor. Tira o print de quem tá online. Pode ser. Deixa eu fazer agora, que agora acho que vai dar certo. Ó, a Alice não veio. Aí a Bruna não veio. Aí agora eu não lembro mais. A Fabiola. A Gabriela Maia. Peraí, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. A Lídia não veio. A Luana veio? Veio. Show. Luana veio. Marcos veio. Pedro veio. Shelly veio. Pronto, o resto tudo veio. Deixa eu botar agora, salvar. Agora vai dar certo. Show. Agora vai dar. Pronto. Frequência salva, graças a Deus. Ó, turma, aí, ó, aqui eu tentei fazer um material bem didático para você mesmo entender. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dividido em 2 livros, e a gente vai ver tudo isso para depois a gente entrar no artigo 1º, 2º e 3º, para a gente olhar e também vai ver os direitos fundamentais dele. Então, dá uma olhadinha. A gente vai falar um pouco da diferença de tratamento da criança, do adolescente e os princípios norteadores. Então, na próxima aula, eu vou terminar essa aula, né, aula 2, e aí a gente passa para a aula 3. Então, se vocês puderem só dar uma lida nesse material, eu agradeço muito. Tranquilo, turma? Acho que eu vou ficando por aqui. Tá tudo bem para todo mundo?
Tranquilo, professor. Boa noite. Show, show, show. Então, turma, fiquem com Deus, tá bom? O Marcos estava lembrando das feiras no interior. A gente vai se ver, então, deixa eu aparecer aqui, né? Peraí, tenho que terminar. Só posso aparecer quando eu terminar a minha apresentação. Turma, fiquem com Deus. Muito obrigado por terem vindo, certo? A gente se vê, então, na sexta-feira que vem. Boa sexta de carnaval para todos. Boa sexta de carnaval em casa. Bom final de semana. Valeu, Até galera. sexta. Fiquem com Deus. Até sexta. Tá, tchau. Boa noite a todos. Tchau, galera. Eu vou aqui parar na gravação. Show.